Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo bem. Nós já estamos aproximando do final do ano, Natal chegando, todo mundo ansioso? Eu também estou. Mas antes de a gente comemorar as festas de final de ano, vamos terminar o nosso conteúdo bem animados, terminar bem o ano. Hoje nós vamos para mais uma aula de ciências. Nós vamos continuar o que estávamos falando na aula passada sobre a nossa alimentação. Tá? Eu vou trazer para vocês aqui, inicialmente, a correção dos exercícios do livro, aqueles que pediram para nós observarmos algumas imagens e rótulos que estavam no livro. Tá? E depois vou trazer para vocês alguns vídeos sobre a continuação. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os problemas ligados à alimentação. Quando nós não nos alimentamos bem, será que isso causa algum problema para o nosso organismo? É o que nós vamos ver agora. E além disso, nós também vamos ver um pouco sobre métodos de conservação de alimentos. Como podemos guardar um alimento por mais tempo para que consigamos consumir? Tem alimentos que podem ser conservados e guardados mais tempo que os outros? Nós vamos ver isso também. Tá? Esse conteúdo está no nosso livro na página 83 a 85. E depois de vermos tudo isso, nós vamos fazer as atividades que estão na página 88 e 89. Tá bom? Então vamos lá primeiro com a correção. A correção, pessoal, nós vamos fazer aqui nos slides, tá bom? Vamos corrigir os exercícios do nosso capítulo que fala sobre a nossa alimentação, capítulo 8, as páginas 76 a 82. Então vamos lá. Na página 76, ela trouxe para nós a seguinte pergunta: com a ajuda dos colegas e do professor, façam uma lista dos alimentos que o artista usou para fazer essa montagem. Tentem encontrar pelo menos 8 itens diferentes. Vamos relembrar a imagem? Esta é a imagem. Observe aí. O que será que nós temos nessa imagem? Vamos tentar listar pelo menos 8 alimentos. Eu vou colocar aqui a minha sugestão daquilo que eu observei. Tá? Então, nós temos queijo, tá? Nós podemos ver morango, nós podemos ver o aipo, nós podemos ver o feijão, nós podemos ver cenoura, nós podemos ver aqui tomate, arroz e pão. O pão aqui atrás, olha. Todos esses alimentos que podemos observar. Aqui tem castanhas, tem arroz, tem alimentos desidratados, tem as cenouras, que são essas aqui, tá? Vários desses alimentos que nós podemos observar nessa imagem. Agora, na sua opinião, essa vila seria uma boa refeição? Olhem quantos alimentos variados que nós temos. Vocês acreditam que esses alimentos variados podem ser considerados boa alimentação? Por que vocês acham isso? Aqui é uma resposta pessoal, tá? Eu vou trazer para vocês a minha opinião. Você não precisa concordar com a minha opinião, mas eu acredito que esses alimentos seriam sim uma boa refeição, porque como a gente pôde perceber, tem vários alimentos. Nós temos frutas, nós temos aqui verduras, nós temos legumes, tá? Nós temos arroz, feijão, que são sementes, castanha, temos o pão, temos queijo, que é derivado do leite. Então aqui nós temos vários alimentos que fazem bem à saúde. Por isso que, na minha opinião, acredito que isso seja uma boa refeição. Tá? Aqui você precisa me falar se você acha que sim ou que não e justificar o porquê, certo? Essa é a minha opinião. Essas, então, foram as respostas desta página, pessoal. Vamos agora para o próximo exercício, que está na página 78. A página 78 pediu para nós fazermos o seguinte: observe como duas crianças vão à escola.
Quem gastou mais energia para chegar à escola? E por quê? Olha lá, essa criança que foi à escola de carro e essa criança que foi à escola a pé. Vocês acham qual criança gastou mais energia para chegar à escola? Como resposta, a gente pode observar que a menina, por quê? Porque ela foi à escola caminhando e com isso realizou a atividade física. Então, quando nós vamos à escola ou qualquer lugar de carro, nós não gastamos muita energia. Uma boa caminhada nos faz gastar energia e isso também nos faz bem porque é uma atividade física, certo? Então, essa é a resposta à página 78. Se você não observou isso, você pode então adequar a sua resposta baseada nessa observação, certo? Agora vamos para a página 79. Na página 79, falou para nós observarmos o seguinte rótulo. Ele tem aqui a informação nutricional de uma porção de colher de sopa de determinado alimento. Tem valor calórico de 90 quilocalorias. O carboidrato, 23 gramas, lipídios, 0 grama, proteína, 0 grama, fibras alimentares, 0 gramas. Agora, o alimento que apresenta este rótulo é rico em qual tipo de nutriente? Como resposta, a gente vê que é carboidrato, óleo. Depois ele trouxe para nós um leite e também trouxe mel. Qual desses três alimentos pode ter este rótulo aqui? Ou seja, aquele alimento que é rico em carboidrato. Vamos então observar qual deles foi? O rótulo deve estar no pote de mel, ou seja, neste aqui. Por quê? Porque ele é um alimento com maior concentração de carboidratos entre os três. Tá? Daqui a gente pode ver quem tem bastante lipídio e proteína é o leite. Tá? Então, se está 0 aqui, provavelmente esse não é um rótulo do leite. Tá? Fibras alimentares tem também bastante no óleo. Então, provavelmente isso daqui não é do óleo. O mel, a única coisa que ele tem é carboidrato, que traz energia para nós. Então, podemos observar e deduzir que este é o do mel, certo? Se você não assinalou essa alternativa, se você não conseguiu observar, corrija aí, tá? E faça um desafio para você. Pesquise na internet, em qualquer lugar, qual é a informação nutricional do mel. E do leite e do óleo também, para você já poder fazer essa observação. E isso também foi, pessoal, em relação à página 82, 81 e 82, a experiência que eu pedi para vocês fazerem, não foi? Não vou trazer aqui as observações, porque cada um, com o tipo de alimentação que possui, vai ter um resultado diferente, certo? Então eu quero que vocês, se ainda não mandaram para nós, enviem a pesquisa de vocês, ok? As observações, a experiência de vocês, para que nós consigamos vê-la. Se você ainda não fez, envie para nós então a experiência de vocês, certo? Agora, pessoal, vou deixar com vocês os vídeos que nós vamos assistir da continuação do nosso conteúdo. Vamos falar sobre os problemas decorrentes da alimentação e conservação dos alimentos. Olá, pessoal! Hoje nós vamos aprender sobre os problemas ligados à alimentação. Preparados? Então vamos lá!
A quantidade e diversidade de alimentos que consumimos também podem influenciar a saúde do organismo e gerar problemas de saúde, como a desnutrição e a obesidade. Desnutrição. A falta ou o excesso de um ou mais nutrientes essenciais pode provocar a desnutrição. Isso ocorre quando consumimos menos alimentos que o necessário ou quando a alimentação não é variada. A desnutrição pode provocar fraqueza, emagrecimento excessivo e maior possibilidade de contrair doenças. Esse problema é mais grave na infância, já que nessa fase são intensos o desenvolvimento e o crescimento. Obesidade. Quando consumimos mais calorias do que gastamos, o excesso produzido se transforma em gordura. Mas esse é apenas um dos motivos pelos quais engordamos. As pessoas podem engordar também porque praticam pouca atividade física ou têm um metabolismo que favorece o acúmulo de gordura mais facilmente ou desfavorece a queima desse nutriente. O excesso de massa corpórea, conhecido como obesidade, é hoje um problema de saúde cada vez mais comum, inclusive entre as crianças. A obesidade traz riscos à saúde, pois está relacionada com algumas doenças, como as do coração. A conservação dos alimentos. Percebemos que um alimento está estragado pela aparência, pela cor, pelo cheiro e pelo sabor alterados. O apodrecimento é causado pela ação dos fungos e bactérias. Fungos e bactérias, muitas vezes presentes no ar e sobre a superfície dos objetos, decompõem os alimentos e se reproduzem rapidamente. Alimentos estragados não devem ser consumidos, pois podem causar intoxicação alimentar e outras doenças. Técnicas de conservação. De acordo com o tipo de alimento, a decomposição pode ocorrer em poucos dias. Existem várias maneiras de conservar os alimentos, isto é, de prolongar o período em que eles podem ser consumidos. Para isso, é preciso impedir ou tornar mais lenta a ação dos micro-organismos decompositores. Desidratação. Na desidratação de alimentos, retira-se grande parte da água que existe neles. Fungos e bactérias têm dificuldade para sobreviver em ambientes com pouca água. Por isso, alimentos desidratados duram mais. A desidratação pode ser feita, por exemplo, expondo o alimento ao sol ou a defumação e adicionando a ele muito sal ou açúcar. O açúcar é bastante usado na conservação de frutas, como na fabricação de compotas ou geleias. Adição de conservantes. Muitos alimentos industrializados contêm conservantes, substâncias que diminuem ou impedem a ação dos organismos decompositores. A presença de conservantes é indicada no rótulo dos alimentos. Refrigeração e congelamento. Os micro-organismos decompositores morrem ou se reproduzem mais lentamente em baixas temperaturas. Por isso, o resfriamento e o congelamento são técnicas usadas para retardar a decomposição. Pasteurização. Na pasteurização, os alimentos são aquecidos em altas temperaturas e, depois, resfriados rapidamente. Esse processo mata muitos micro-organismos, incluindo os que causam doenças. Mas, após a pasteurização, se o alimento entrar em contato com o ar, ele pode ser contaminado novamente. Prazo de validade. As técnicas estudadas prolongam o tempo de conservação do alimento, mas não garantem que ele dure eternamente. Por isso, é importante observar a data de validade do alimento, isto é, a data limite para o seu consumo. Não compre ou consuma alimentos com prazo de validade vencido. Mesmo o alimento com boa aparência pode estar estragado e ser prejudicial à saúde. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido e até a próxima aula!
Não é programa de culinária, mas a conversa sobre alimentação saudável também começa pela escolha dos alimentos. A vida moderna nas cidades grandes, onde é comum morar longe do trabalho, deixa pouco tempo para o preparo da refeição tradicional dos brasileiros. Isso, mais a grande oferta no supermercado de alimentos ultraprocessados, que prometem praticidade e sabor, afastaram o brasileiro do arroz com feijão, dos legumes, frutas e verduras. Mas você sabe, comer bem deixa o organismo melhor e a vida mais fácil. Os produtos in natura, grãos, cereais, leite, carnes, ovos, pescados, frutas e verduras garantem uma alimentação balanceada, que vai ter reflexos na sua vida. E nessa receita de uma vida saudável, vai só uma pitadinha de sal, gorduras e açúcares. Tá comprovado que o consumo excessivo de sódio, presente no sal, e de gorduras saturadas aumenta o risco de doenças do coração. Troque o sal por ervas e temperos, por exemplo. E que tal escolher alimentos cozidos ou assados no lugar de frituras? Carregar no açúcar também faz mal. Aumenta o risco de obesidade, doenças crônicas e cárie nos dentes. O melhor é evitar o açúcar ou usá-lo somente em pequenas quantidades. Uma alimentação saudável, ela começa, reduzindo cáries, que é um grande problema no Brasil, reduzindo o infarto do miocárdio, que são as primeiras causas de mortalidade no Brasil, reduzindo hipertensão, reduzindo obesidade, que por si é a principal causa, de diabetes. Então, vale a pena investir, é um grande investimento comer bem. Dá para mudar mais ainda. Se for adoçar o café, experimente utilizar apenas 1 colher de açúcar em vez de 3. Utilize óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades ao temperar e cozinhar alimentos e no preparo de suas refeições. Melhor ingerir sucos de frutas naturais do que refrigerantes. Verduras, legumes e frutas devem ocupar o lugar de alimentos ultraprocessados. Faça de alimentos in natura ou minimamente processados a base de sua alimentação. Melhor ainda se forem alimentos orgânicos e agroecológicos. Experimente!